Boa tarde. Alguém pode ver aí se consegue me ouvir, por favor? Alô? Alguém consegue me ouvir? Perfeito, então. Obrigado, Renata. Já que consegue me ouvir, então, uma boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Bruno Silva. Eu gostaria de começar essa transmissão agradecendo ao grupo História na Quarentena, né? Um agradecimento, então, especialmente aos pesquisadores e professores Paulo César Gomes e Carlos Trinidad, com os quais estive em maior contato nos últimos dias, mas também deixando uma calorosa saudação para Melanie, Lucas e Natália, que fazem parte do grupo, né? Em tempos de obscuridade e ataques à ciência, é bom ver um grupo de jovens cientistas demonstrando que estamos aqui, vivos ainda, né? Também gostaria de agradecer aos que nos assistem, né, e acompanham História em Quarentena. Um agradecimento aí especial para aqueles também que verão o vídeo posteriormente, né, que possamos fazer possível para que essa empreitada se fortaleça e cresça cada vez mais, divulgando e ajudando em todos os sentidos aí o grupo do História em Quarentena. Bom, eu vou falar rapidamente aí dessas questões que me foram pedidas, que são as questões raciais ontem e hoje, que é o tema dessa quinta semana. Antes eu vou só dizer que o meu nome é Bruno, eu sou formado então em História pela Universidade Federal Fluminense, na qual também fiz mestrado e doutorado, com estágio doutoral na Universidade do Texas. Na Universidade Federal Fluminense, durante meu mestrado e meu doutorado, eu fui orientado pelo professor Ronald Raminelli, e na Universidade do Texas eu tive o privilégio de ser orientado pelo professor Jorge Canizares Guerra. Hoje eu sou professor de História da América na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, uma universidade bem recente, mas que tem crescido muito, que tem uma importância fundamental na região norte do país, na qual me encontro há 3 anos ministrando as disciplinas de História. Então, venho desenvolvendo pesquisas na área de História da América colonial, sobretudo, e hoje eu dou continuidade, então, às questões raciais, que é esse o tema da quinta semana, né? Ontem, na segunda-feira, nós tivemos a fala da Silvia Capanema, que abordou numa perspectiva histórica a questão do racismo, sobretudo no Brasil, e fazendo comparações também com outras regiões. Hoje eu recuo um pouco mais no tempo para abordar aquilo que eu vou chamar de outros racismos, né? A princípio pode causar uma certa estranheza, mas com o tempo a gente vai tentar entender do que eu estou falando. O título que eu escolhi é um título bem desafiador, né? Que é falar de ideias de raça e racismos na América colonial, né? Só ideias de raça já daria aí bastante assunto para a gente, mas para tentar me ater ao tempo, vou buscar organizar as minhas ideias da melhor maneira possível. E racismos na América colonial, mais tarde a gente vai conversar aí num possível debate a respeito do que eu entendo como racismos.
Evidente que, assim como a Capanema colocava ontem, a questão da mestiçagem ela deve ser considerada na perspectiva de construção do pensamento racial. Ao longo do século XX, desde do fim do século XIX, ao longo do século XX, quando se fala de Brasil, sobretudo, a questão da mestiçagem foi colocada, né, em diversas perspectivas de estudo, né? Ou uma mestiçagem que seria inviável ser pensada do ponto de vista da formação da sociedade brasileira, ou outras vezes, um pouco mais aí ao longo do século XX, na primeira metade, claro, a mestiçagem vista como uma originalidade nacional, e ao fim como uma suposta síntese, ou seja, a mestiçagem aparecendo como uma superação dos conflitos raciais. Então, nós tivemos essas interpretações a respeito da mestiçagem, e eu penso que estudar a questão de raça e os racismos devem estar imbricados necessariamente com a questão da mestiçagem. Mas se temos muitos assuntos a respeito da mestiçagem, bastante estudos a respeito, como que a historiografia aborda, então, pela minha perspectiva, era essa pergunta que eu me fazia, a temática da raça? Ou seja, penso que a história intelectual do conceito de raça, ela pode ser uma saída para compreendermos essas questões, sobretudo como eu coloquei anteriormente. Entretanto, nessa minha pesquisa que eu vou apresentar para vocês e que é fruto, né, acabou trazendo como fruto o livro que eu estou publicando agora, nessa semana, na verdade, o livro está saindo, que tem o título As Cores do Novo Mundo. Eu tento demonstrar que, para se compreender a questão da raça, a gente precisa atentar para diferentes espaços atlânticos. Ou seja, a pergunta seria: quais são as ideias que formularam, ou melhor, que ajudaram a formular, que nós poderíamos chamar de pensamento racial moderno? Então, penso que, por essa perspectiva, o historiador não pode fazer buscando um único sentido, né? Não há como buscar um único sentido de raça, nem somente de racismo, como se fosse um acúmulo para que chegasse ao que hoje nós entendemos, sobretudo aquilo que se entendeu no século XX, ainda hoje se compreende, como ideias de raças e de racismos. Ou seja, você precisa buscar os sentidos de raça, e se você vai falar de racismos, se é que se pode falar de racismos em temporalidades distintas do século XIX e século XX, nesses momentos históricos. Ou seja, no meu caso, na minha pesquisa, eu tento entender quais são os sentidos de raça no século XVII e no século XVIII, né? É isso que deve ser perguntado. E como que o sentido de raça, da ideia de raça, e se podemos falar de racismo, como que isso aparece nas disputas intelectuais? Ou seja, nas disputas de normas, nas disputas religiosas, nas disputas políticas, considerando sempre que essas perspectivas da abordagem do que é raça, da ideia de raça, no século XVII e no século XVIII, não podem deixar de ser apresentadas de forma alguma em consonância com a expansão colonial, assim penso, né? Ou seja, com a construção das sociedades coloniais nas Américas, que acaba sendo então o celeiro do tráfico de homens e mulheres africanos e do trabalho indígena. E para mim há que se relacionar essa lógica de raça com essas problemáticas. Portanto, nessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu desenvolvi ao longo do meu projeto de doutorado, ao longo do meu doutoramento, ela vai tentar observar
uma perspectiva de um inventário feito por uma série de viajantes que estiveram nas Américas ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII, observando como que esses viajantes categorizavam os indígenas, categorizavam os negros, categorizavam aquela humanidade que, segundo eles, seria uma humanidade nascida na América. Ou seja, essas diferenças que eles vão colocar desde o primeiro momento, embora a minha pesquisa se circunscreva no século XVII e no século XVIII, são as diferenças físicas, que são elaboradas e colocadas nesse inventário a partir das experiências americanas, né? Então eu já antecipo aqui que uma das minhas defesas é que a ideia de raça, considerando os caracteres físicos, conforme a gente conhece hoje, nasce na América, né? Ou seja, essas experiências americanas, muitas delas que vão ser relatadas por homens de ciências, viajantes, médicos, funcionários civis, militares e religiosos, serão fundamentais para se formar ou se forjar aquilo que a gente chama de homem americano, ou do homem que é circunscrito ao ambiente da América. Ou seja, o que eu faço na minha pesquisa, então, é um inventário das diferentes percepções a respeito do homem americano pela ótica do estranhamento, né? Sobretudo. Essa pesquisa, na verdade, ela começa a surgir na minha cabeça por volta de 2004, quando eu ainda estava na graduação, e eu ficava um pouco intrigado com a ideia de raça, sobretudo lendo textos como Zatamar Zorga, do François Xavier Guerrat. Eu tentava compreender como que palavras como raça, nação, pátria, passaram por uma mudança substancial nos seus significados ao longo do século XVIII, sobretudo ali a partir de fins do século XVII e ao longo do século XVIII. Depois do mestrado, eu comecei a trabalhar como que nas regiões de São Paulo e Pernambuco, os memorialistas, né, os cronistas, tentaram construir uma identidade paulista, uma identidade pernambucana, que não fugia à identidade reinol, que buscava se aproximar do reino pela minha perspectiva, mas ainda assim, nessa construção de identidades, buscavam esconder, quando você pega, por exemplo, Pedro Taques em São Paulo, ou Madre de Deus, eles buscavam esconder essa miscigenação com o sangue indígena e com o sangue negro, sobretudo. A partir dali, então, eu pensei que eu pudesse abrir um pouco mais a minha pesquisa para outras partes da América que não fosse o Brasil. Então, comecei a pensar como que poderia entender a questão da utilização da palavra raça, de pátria, e como que esses vocábulos e essas palavras eram utilizadas para categorizar os seres humanos nessas viagens pela América. A partir daí, eu comecei então a cotejar as minhas fontes com uma historiografia a respeito de raças e racismos, que de uma maneira geral pode ser dividida em 3 partes, né? Assim, claro que tem outros vieses, mas eu vou colocar aqui aqueles que eu entendo que são os principais. Uma primeira vertente da historiografia, né, ela compreende que as teorias de raça aparecem antes das práticas racistas. Portanto, existem as teorias que aparecem ali ao longo do século XVIII, etc. e tal, mas nós só poderíamos falar de práticas racistas a partir do século XIX. Então, somente a partir do 800 é que as categorias raciais teriam importância dentro das sociedades. Ou seja, entender o século XVII e o século XVIII tentando utilizar o termo de raça ou até mesmo falando em racismo seria um equívoco para esse grupo
de historiadores. Talvez nós pudéssemos falar ao longo do período da colonização e ao longo do período daquilo que eu vou chamar aqui genericamente de antigo regime, de questões voltadas ao sangue, à linhagem, ou seja, nada que pudesse ser considerado com uma perspectiva biológica. Essa então seria uma primeira vertente historiográfica. Mas a pergunta que eu sempre me fiz é: há uma aproximação entre a cor e os hábitos? Né? Olha, se há uma aproximação entre a cor e os hábitos, é isso que eu procuro ver nos viajantes, quando eles falam da cor e como aquele indivíduo negro ou aquele indivíduo vermelho ou indígena possuem determinados hábitos. Não se poderia pensar, talvez, o conceito de raça que aparece às vezes no século XVII e também no XVIII, intercambiando com nação, ao fim e ao cabo se aproximasse da perspectiva oitocentista de raça? Então essa é uma primeira questão para se colocar, para se discutir com essa primeira vertente que pensa que a gente só pode falar de uma perspectiva biológica de raça ou considerando caracteres de forma mais biologizante a partir do século XIX. Uma segunda vertente de historiadores procuram fugir um pouco da perspectiva de que a expansão marítima e o capitalismo, né, seriam os promotores então do racismo. Então, por essa lógica, seria o seguinte: olha, a expansão marítima, a expansão do capitalismo é aquela que vai promover a escravidão. A escravidão promove o racismo. Então, essa segunda vertente vai dizer o seguinte: olha, se a expansão marítima ao longo dos séculos XVI e XVII, né, ela impulsionou a ideia de raça, impulsionou o racismo, ainda assim ela não o inventou. E por essa lógica, esses historiadores vão falar da perspectiva de existir racismo sem raça. Então, eles vão alongar um pouco mais, procurando demonstrar que mesmo na Idade Média, alguns até a Antiguidade, você pode encontrar a perspectiva do racismo mesmo sem a lógica da presença de raça. Ou seja, a Idade Média e a Idade Moderna, então, seria só mais um momento em que o racismo apareceria numa outra perspectiva, com uma outra roupagem, mas ainda assim ele estava presente lá. Ou seja, pensa esses pesquisadores que mesmo ao longo do período medieval e até a antiguidade, às vezes, quando eles apresentam as suas fontes, a cor preta da pele condicionava o hábito das pessoas. Essa perspectiva é uma perspectiva que ela é muito atacada pelos historiadores. Talvez recentemente uma das obras que mais tenha defendido essa perspectiva é esse livro do historiador português Francisco Bittencourt, no qual ele vai falar de racismos no plural e ele vai levar a lógica de que você pode encontrar essas práticas racistas, muito embora nem sempre junto à palavra raça, desde as cruzadas, e aí ele vai chegar até o século XX, numa longa duração. Acho que ali a diferença que existe entre a minha pesquisa e a do Francisco Bittencourt é que ele vai observar que não se pode estudar a questão da raça e do racismo sem fugir de uma perspectiva política. Então, para ele, é preciso pensá-lo não somente por uma lógica intelectual, mas por uma lógica política. Eu avanço mais no campo da intelectualidade, eu já digo para vocês quais são as fontes que eu uso na minha pesquisa. Uma terceira vertente de historiadores, ela vai dizer que o racismo não apareceu repentinamente, né? Ao contrário, ele vai se modificando ao longo do tempo, ele vai aglutinando uma série de novos elementos, né? E a construção ideológica desse racismo estaria ancorada, então, no século XVII e no século XVIII, né? As fronteiras entre as raças, né, vai começando ali a tomar uma perspectiva mais bem delineada ao longo dos séculos XVII e século XVIII, embora esses historiadores
vão afirmar que não se pode falar de forma alguma de uma perspectiva biológica. Não é isso que está em jogo, muito embora a gente possa perceber ali. E vão também entender, e eu faço parte desses historiadores, que a palavra nação, às vezes, se prestava no século XVII, no século XVIII, a esse racismo que vai começando a tomar diferentes contornos ao longo da expansão atlântica. Ou seja, o que a gente pode ver aqui entre as três correntes, né, aquelas que vão defender somente o século XVIII e XIX como uma perspectiva de um racismo mais voltado às características biologizantes, aquela que vai estar ali trabalhando com a lógica de que o capitalismo e a expansão colonial é que vai projetar o racismo. Quando você vê, por exemplo, a obra do Eric Williams, ele diz que não é o racismo que vai inventar a escravidão, mas a escravidão ela vai ser responsável, de certa forma, pela lógica do racismo, e vão levar esse racismo para distintas partes do período medieval, o antigo, vendo então essas questões em outras paragens que não é a minha. E essa da qual eu me aproximo mais, que observa que o século XVII e XVIII é muito importante para se compreender como que essa ideia de raça vai se aproximando do racismo que a gente compreende hoje, né? Mas, lembrando que nem sempre esse racismo, embora não exista a palavra racismo dos séculos XVII e XVIII, né? Essa palavra aparece bem depois, palavras como raça serviam muito bem palavras como nação serviam muito bem para explicitar a forma como os europeus, sobretudo, se referiam aos indígenas ou aos negros de uma forma pejorativa e, portanto, com aquilo que a gente entenderia como racismo. Para entrar nessa seara, eu gosto muito e lembro muito uma fala do Lucien Febvre, que você pode pensar na existência da coisa muito antes de uma palavra que classifique essa coisa. Por essa perspectiva, então, ainda que não existisse a palavra raça nos séculos XVII e século XVIII, o que a gente vê aqui é que existe um conjunto de comportamento, né? E esse conjunto de comportamentos eu costumo encontrá-los aí nesse inventário que se faz dos indígenas, dos mestiços e dos negros na América ao longo do século XVII e século XVIII, você consegue perceber características do racismo, ainda que às vezes ele apareça não com a palavra raça, mas com a palavra nação. A partir daí, tendo essa perspectiva em mente, eu comecei então a pensar numa pesquisa que me levasse a escolher algumas fontes que pudesse me ajudar a construir o que seria a ideia de raça, o que seria a ideia de nação, ou se realmente poderíamos falar de racismo no século XVII e século XVIII. Então, eu pensei que eu precisava cotejar os relatos de viagem deixados pelos indivíduos que passaram pela América, por toda a América. Eu já adianto que aqui eu não fiz um recorte de América Portuguesa, Francesa ou América Espanhola, mas procurei pegar viajantes que passavam por diferentes partes dessa América, e nem mesmo eles se circunscreviam a dizer o que era de domínio português ou francês, eles passavam ali fazendo seus inventários. Mas também observei que para chegar a essa conclusão, ou chegar a alguma conclusão, eu precisava fazer uma análise das principais teorias de gabinetes que apareciam na Europa ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII. Teorias essas que foram implementadas a partir desses relatos de viagem que chegavam à mão desses indivíduos. Então eu comecei a cotejar as fontes que, de um lado, traziam os teóricos a respeito de raça, de nação e da humanidade americana, com os viajantes que por aqui passavam. E muitos desses viajantes, obviamente, desembarcavam na América com uma série de compêndios e teorias em suas mãos para dar conta da classificação dessa humanidade americana. Então, do ponto de vista teórico, sobretudo para o século XVIII, eu peguei indivíduos como Cornélio Depew, William Roberts, o Conde Buffon, o Jean-Baptiste Dubois, Petrus Camper, que vai então
trabalhar sobre tudo esse aí, o crânio, não as cores, como aquilo que é de classificação da humanidade, aí no século XVIII, né? E a partir daí comecei a juntar alguns viajantes que pudessem me ajudar a pensar a questão da raça e dos racismos no século XVII e século XVIII. Obviamente que classificar o que é viajante, não é viajante aqui, é muito difícil e não cabe, mas eu peguei alguns viajantes que eu chamaria de viajantes religiosos, como Gregório Garcia, Bernabé Cobo, Diogo Andrés Rochas, Michelangelo Guattini, Carli, para o século XVII, o José de Bumila para o século XVIII, que é fundamental. Peguei uma outra categoria que eu chamei de viajantes cientistas, e aí eu coloco o François Bernier, que embora não tenha estado na América, é o primeiro indivíduo que no fim do século XVII, em 1685, vai escrever um artigo na França, sugerindo que as nações da humanidade, as nações do mundo deveriam ser separadas por raças, de acordo com as características físicas, no jornal de Savant. Mas também peguei outros indivíduos como Lafitau, Malpertius, Antônio Tovar Redondo, Alexandre Malaspina, que passou pela América Espanhola, Moradella, Laperouse, Frisier, Lafitau e tantos outros, né? Eu também trabalhei com viajantes militares, com Bernard Holmes, que foi para a América Inglesa no século XVIII, o Inglai, que também vai para a América Inglesa, o Jean Bossum, que fica ali na América Central, e fui procurando observar como que esses indivíduos tratavam a questão da raça, ou melhor, dos diferentes povos que eles encontravam na América. Também peguei alguns viajantes que fizeram viagens muito particulares, como François Coreal, Lescabot, Saint-Méry, Edouard Long, Elie Barbinet, que passou esse inclusive pelo Brasil no século XVIII. E a partir daí eu fui observando que a maior parte desses indivíduos, de grande forma no século XVII sobretudo, eles não colocavam a questão raça em si. A palavra raça aparece em muitos deles, mas muitos classificam os indígenas e também até os negros como nações, né? Entretanto, eu pude observar que, de uma maneira geral, esses indivíduos trabalhavam com a lógica da degeneração. Uma degeneração presente, uma degeneração causada nos indivíduos, que era uma degeneração por conta do ambiente, né, no qual a América se encontrava. Então, a partir daí, você pode encontrar uma série de indivíduos que vão falar que há um processo de degeneração, que o ar, o céu, as estrelas, a água, tudo que é inerente a um ambiente americano, né, vai causar degeneração nesses indivíduos que aqui se encontram, portanto, inviabilizando a humanidade americana. Então, comecei a perceber que talvez, e essa é uma das minhas hipóteses, o conceito de degeneração, aquele que vai ser colocado em prática, sobretudo a partir do século XVII, com os viajantes que passam pela América Espanhola, talvez fosse a forma mais interessante da gente se aproximar do que hoje nós compreendemos como a ideia de raça e com a ideia de que a gente poderia entender como racismo, né? Se você pega, por exemplo, Bernabé Cobo, que é um viajante religioso que passou pela América Espanhola no século XVII, ele vai dizer que a América não era ideal para o desenvolvimento da vida humana, porque era um clima desfavorável ao homem, ao seu corpo e à sua mente, né? Então, os indivíduos que nasciam aqui não tinham como se estabelecer ou se desenvolver. Se você pega, por exemplo, José de Bumila, que passou pela América Espanhola, pela região do Rio Orinoco, nas primeiras décadas do século XVIII, ele vai mapear, por exemplo, que, embora não veja nenhum problema na pele dos negros e na pele dos indígenas, o ideal é que se fizesse um processo, ele escreve isso em 1723, de retirar ou de limpar, acabar com a miscigenação dentro da América. E ele vai propor, então, que mulheres indígenas e negras se casem com homens brancos para que, chegando até a quarta, na quinta, sexta geração, todas as manchas e as marcas do sangue indígena e do sangue negro sejam retiradas da América.
O José de Comilla segue uma perspectiva aí de Robert Boyle, por exemplo, que vai dizer que os líquidos seminais, é um religioso falando isso ali no início do século XVIII, são responsáveis por essas características e, portanto, ele vai montando tabelas ali na sua obra de como se deveria apagar a miscigenação, limpando o sangue dos indígenas e o sangue dos negros com o sangue europeu. Muito embora ele não veja problema nenhum ali na cor da pele. Se você pega, por exemplo, nos fins do século XVIII, já passando para o fim do século XVIII, o Edward Long, na Jamaica, vai dizer que o homem de origem africana ele tem um cheiro fétido, é bestial, que um ou outro vai sempre possuir o maior ou menor grau de bestialidade, sobretudo aqueles que vêm de Angola, que segundo ele são os mais ofensivos, E a partir daí ele vai mapeando que esses negros com o seu cheiro muito ruim é uma característica deles, são de outra raça. Se você pega Saint-Méry, por exemplo, para ali a região francesa, da América Francesa, ele vai expor que o cheiro do negro ele é tão ruim, é tão desagradável, que inclusive os crocodilos gostam do cheiro dos negros, porque são animais lânguidos e perigosos, assim como os negros, e que, portanto, quando passasse por rios, de um lado para o outro tivesse algum negro doente, era bom que o negro fosse à frente para que os crocodilos pudessem devorar esse indivíduo. Ou seja, tanto o Saint-Méry como o Long vão colocar essas questões aí no século XVIII, demonstrando claramente que no século XVIII, então, existe uma perspectiva de uma consideração biológica e desenhando já o que a gente pode compreender como racismo, que vai aparecer no século XIX, Porque se você parar para analisar a lógica de se compreender o racismo, tentar analisar o século XX e o século XIX como mais próximos um do outro, na verdade também não existe uma ligação. Aquilo que aparece como racismo no século XX é completamente diferente daquilo que está no XIX, e hoje eu coloco aqui outras perspectivas para o século XVII e o século XVIII. Então, esses indivíduos que eu fui colocando aqui vão apresentando tanto os viajantes quanto os teóricos de gabinete uma série de perspectivas para se entender essas diferenças humanas. Uns vão dizer que é através do líquido seminal, Outros vão dizer que por dentro dos pretos, das pessoas que são pretas, você encontra uma série de vasos e sangue preto, que ao ser dissecado essas pessoas era possível perceber, fazendo com que elas fossem diferentes, e a partir daí vai mapeando, através, muitos deles, de uma lógica de degeneração que é causada pelo clima, pela região na qual ele encontra, que, ao fim e ao cabo, parece uma perspectiva inviável de ser modificada, nem pela religião, nem por aspectos culturais. Porque quando você pega, por exemplo, o Conde Buffon, que vai dizer que é uma questão climática, que é uma questão de ambiente, ou você retirava todos os americanos e levava para a Europa para que a degeneração pudesse se regredir, ou, ao fim, todos continuariam aqui debaixo desse céu colocado por muitos viajantes, como demonstra o historiador Jorge Canizares Guerra, muitos viajantes espanhóis no século XVII, céu que era apresentado como um céu corruptor, e que, portanto, a gente consegue perceber nesses indivíduos no século XVII uma perspectiva de uma imutabilidade desses indivíduos que se encontram debaixo desse céu. Então, a partir daí, eu fui construindo a ideia de que pode sim se falar de raças considerando os caracteres físicos, e deve-se falar, e, sobretudo, pode-se falar dessa raça considerando, então, uma lógica de racismo. Embora não exista a palavra, ali está presente, e esses relatos de viagem cotejados, então, com as obras de gabinete feitas pelos teóricos na Europa, vão apresentar, ao fim, que as palavras raça, nação, elas são polissêmicas nesse período, mas elas são utilizadas de alguma maneira também para separar.
Se você pega, por exemplo, essa é a segunda parte do meu livro, em que eu vou trabalhar a questão dos significados da palavra raça, se na França a palavra raça, no século XVII, era utilizada para separar aqueles que eram da nobreza, ou seja, aqueles que tinham raça de nobreza, se você pega, por exemplo, na Espanha e Portugal, a palavra raça, nesse mesmo período, era utilizada para separar minoria, raça de mouros, raça de judeus, embora aqui você não possa considerar as características físicas, elas não aparecem. Os judeus não foram perseguidos no século XX por suas características físicas, nem tampouco no século XVI e XVII. Ainda assim, aparece ali uma perspectiva biológica dentro da questão da impureza de sangue que é passada de pai para filho e que, portanto, me faz compreender que essa exclusão dos judeus como uma raça impura, dentro de uma lógica de sangue impuro, né, ela vai ser transferida para o Atlântico e aqui vai se ampliar para o outro lado do Atlântico, considerando os caracteres físicos desses indivíduos. Né? Mesmo quando você pega, o professor Ronald Raminelli estuda isso nesse livro Nobrezas do Novo Mundo, quando você pega indivíduos, por exemplo, como que lutaram na guerra em Pernambuco contra os holandeses, como Henrique Dias, ele era considerado pelos portugueses, pelo rei, pelos governadores, como um grande lutador que, mesmo assim, sendo considerado e sendo premiado, ainda assim se considerava as características físicas dele, porque se falava frases do tipo preto, mas lutou como um branco, com a luta ao lado dos portugueses, ele conseguiu apagar essa mácula tão presente, esse defeito, o que esses cronistas da guerra em Pernambuco chamavam de defeito. Então, a partir daí, eu fui mapeando e observando que pode-se falar assim, que existia um racismo. Não é o do 18, não é o do 19, né? Não é o do 19, não é o do 20, desculpe-me, mas é um racismo peculiar dentro do século 17, dentro do século 18, que está muito relacionado com a ideia de uma humanidade degenerada na América e, portanto, uma humanidade inviável, que passa a ser categorizada assim e depois isso vai aparecer com contornos mais científicos e biologizantes no fim do século XVIII ao longo do século XIX. Então, no livro que se chama As Cores do Novo Mundo, eu vou mapeando a perspectiva, esses inventários feitos pelos viajantes, cotejando com os gabinetes teóricos da Europa, observando que quando esses viajantes chegam aqui, a realidade é muito mais interessante, muito mais complexa do que aquela que eles trazem nas teorias, para que possa cotejar com aquilo que é encontrado, e vão construindo então uma ideia de degeneração, uma ideia de raça, que vai considerar peculiaridades da pele, peculiaridades que, como diz um historiador norte-americano, vai transformando, para o caso dos Estados Unidos, o homem que é indígena em vermelho, e a mesma coisa vai transformando cada vez mais esse indivíduo num indivíduo preto. Né? Se você pega, por exemplo, e aí já estou encerrando aqui, um viajante holandês que se estabelece nos Estados Unidos no século XVIII, ainda nas 13 colônias, ele vai lutar ao lado dos futuros americanos contra a coroa britânica. Ele vai dizer de forma categórica, por volta de 1760, 70, que os americanos, ou seja, os nascidos, os indígenas, são de uma outra raça, que não pode se pensar uma perspectiva edênica, de que todos os homens teriam nascido de um único evento edênico, portanto, cortando aí com a perspectiva religiosa, e que esses indivíduos possuem características e padrões que, inclusive o padrão corpóreo e o padrão mental, que os levariam a ser categorizados em raças inferiores se comparada com a europeia, e também aqueles descendentes dos europeus, que seriam os americanos que fariam a independência. E ele defende isso ali no momento de proclamação, no momento da Revolução
para a formação dos Estados Unidos, publicando seu livro em 1775, tendo a segunda versão ali em 1776, e, portanto, muito importante no bojo das discussões do que faria com esses indivíduos ou não ali, ou não faria com os negros nessa proclamação da independência. Então, são essas questões que eu vou mapeando no meu livro, tentando demonstrar na primeira parte dele as cores do Novo Mundo, ou seja, como que essas cores são levadas em consideração para se construir uma ideia de degeneração, e tento aproximar a ideia de degeneração com aquilo, ou seja, ao se considerar os americanos, os negros, os indígenas como os degenerados, com aquilo que hoje nós compreendemos como racismo. Embora a palavra raça nem sempre apareça, às vezes a palavra nação cumpre essa função. Na segunda parte da obra eu vou fazer uma discussão mostrando como que os dicionários e enciclopédias do século XVII e do século XVIII apontavam a perspectiva de raça, de nação e de degeneração desses indivíduos americanos. Então eu chego à conclusão que pode sim se falar em teorias raciais no século XVII e no século XVIII. Portanto, pode-se falar em racismo. Não o racismo do século XIX, tampouco do XX, não é isso, não é aquele biologizante, mas ainda assim as práticas ligadas à pureza de sangue e a forma como esses indivíduos vão mapeando os negros, mapeando os índios e apontando que eles devem ser classificados dessa ou daquela maneira, de acordo com a sua forma de pensar, o seu corpo, e muitos desses indivíduos propondo limpar, purificar, acabar com essa miscigenação através da presença do sangue branco europeu, como é o caso de Gumila, considero que essas perspectivas são racistas, né? Então, é isso que eu defendo nesse livro, por isso que eu falo de ideias de raças e racismos, né? Entendendo aquilo que eu já disse anteriormente, que embora não exista a palavra racismo, que para mim é só uma questão nominalista, ainda assim as práticas podem ser percebidas nesses relatos de viagem, nesses inventários do homem americano, é isso que eu apresento no livro, ao longo dos séculos XVII e XVIII, e que, sobretudo, né, para encerrar mesmo, a gente precisa considerar cada vez mais os relatos do século XVII feito pelos espanhóis, porque como professor de História da América e pesquisador de História da América, a gente observa que a gente acaba indo muito para o século XVIII para observar como assim homens como Buffon ou como Depaul tiveram uma importância fundamental na formação dessas categorizações de raça, mas acaba esquecendo que eles faziam uma releitura, né, de muitos relatos de viagem que no século XVII já apontavam a questão da degeneração e desse homem americano degenerado, portanto, aquilo que seria depois condicionado cientificamente com o que a gente entende hoje como raça e, consequentemente, mais tarde entenderíamos como racismos, mas está presente ali no século XVII e XVIII, e eu consigo mapear isso e penso ser assim dentro dessa lógica de um inventário do homem americano que eu faço através de relatos de aproximadamente 50 viajantes mais teóricos que falaram sobre a diversidade humana ao longo dos séculos XVII e século XVIII. Era basicamente isso que eu tinha para apontar para vocês. Peço desculpa aí por ter me alongado um pouco mais, mas fico à disposição caso alguém queira fazer perguntas. Bom, eu vi aqui tem algumas perguntas, eu vou tentar encontrá-las aqui da melhor maneira possível. Tem aqui a da Dayana Barrales. Ela diz: não sei se entendi muito bem, porque não domino de todo, não domino o idioma, mas você diz que pode encontrar a presença do racismo sem a presença da raça. Sim, é isso que eu defendo. Você pode pensar numa ideia de racismo sem a presença... você não pode pensar na presença de racismo, só porque, olha, não tem a palavra racismo, então não vamos falar de racismo. Mas a pergunta que eu me faço e que eu defendo é a seguinte:
pode-se pensar a ideia de raça sem pensar em racismo? A palavra raça em si, independente do período em que ela é utilizada, ela não é feita para separar e hierarquizar. Na segunda parte do livro, quando eu me debruço nas enciclopédias e nos dicionários do século XVII e do século XVIII, você consegue mapear que, efetivamente, em fim de Idade Média e durante a Idade Moderna, a palavra raça ela é muito utilizada para se referir a animais, raça de cavalo, raça de cachorro, né? E ela vai se aproximando cada vez mais também da lógica de se referir a grupos humanos. O que eu falei anteriormente para causar essa pergunta pode-se falar de raça sem racismo? No sentido de que se você para analisar, por exemplo, né, e os estudos apontam isso, o caso da França do século XVII, né, século XVI e XVIII também, você observa que os nobres eram caracterizados como raça de nobres. Ou seja, um pequeno grupo de indivíduos que eram da raça de uma nobreza e que, portanto, apartavam a grande maioria de participar dessa raça. Então, por essa perspectiva, você poderia dizer que para esses nobres tem uma lógica positiva em se sentirem dentro de uma raça, a raça de nobreza. Mas nesse mesmo período, se você fala de raça para o mundo ibérico, aí já é tomada como uma parte, como uma má parte, no sentido de coisa ruim, né? Porque aí você já utiliza a raça para categorizar, por exemplo, os judeus, raças de judeus. Então significa que é para eliminar, no sentido não no sentido de matar, mas no sentido de eliminar da grande maioria que é cristã velha, essa pequena minoria que seriam os judeus. Então é para segregar de uma forma ou outra. Daiane, o que eu estou colocando é que, para mim, e essa pergunta que eu deixo sempre pode-se falar de raça sem racismo? É essa a questão que eu tenho colocado nas minhas pesquisas. Todas as vezes que a gente utiliza a raça, efetivamente a gente não está colocando em prática racismo, né? É claro que quando eu falo de século XVII e século XVIII, que é o foco da minha pesquisa, eu não estou aqui querendo de forma alguma buscar o germe do que hoje é o racismo, ou do quanto esse racismo redundou em nazismo e todas as arbitrariedades e genocídios que a gente conheceu do século XX. Não é essa a questão, né? O meu problema é que, e isso me incomodava um pouco, é que eu via que a historiografia sempre circunscrevia, de alguma maneira, o século XVII e século XVIII a uma divisão muito religiosa. Olha, o negro não é inserido porque não é da mesma religião, ou não tem a mesma cultura, ou não tem a mesma vestimenta, ou não é inserido por uma comida diferente. Ora, é óbvio que desde o momento em que os europeus se estabeleceram aqui, a primeira ideia que eles vão utilizar para caracterizar o outro são as diferenças físicas, né? Você encontra isso em todos os relatos de viagem. O nariz do negro é achatado, ele tem lábios grossos, etc. e tal. O indígena tem essa pele, tem aquela pele, tem aquele cabelo, os dentes não caem, o cabelo não fica branco, até fica velho ainda com cabelo preto, um cabelo assim. Isso aí é o básico, você vai categorizar inicialmente pelas características físicas, nenhuma novidade até aí. O que eu penso que eu tento avançar é que essas características físicas, ao se falar que esses indivíduos eram degenerados, porque dentro de não clima, mas dentro de um ambiente degenerado, e muitos deles vão dizer, os negros, o Eduardo Longo fala isso, os negros já vivem num ambiente degenerado que é a África. Ao ser trazido para cá e se estabelecer aqui, piora ainda mais, porque aqui eles vão juntar todos os vícios da degeneração que eles têm lá com os daqui e a situação piora. Ou seja, o que eu coloco aqui é que todas as vezes que aparece a ideia de raça, né, para mim é racismo. Muito embora a ideia de raça não esteja presente em todos os relatos. Ela vai se fazer presente de forma mais contundente no século XVIII, né? E quando a gente fala de fim de século XVIII, aí eu já tenho certeza, você não precisa nem esperar o século XIX para falar no racismo. Sim, né?
Embora a palavra não exista, ele está presente ali de forma muito contundente. No século XVII, muitas vezes o que a gente compreende como raça hoje era explicado através do conceito nação. Era a nação que era utilizado para separar e hierarquizar naquilo que era bom, que era degenerado, que não era. Mas qual é a parte que eu acrescento? Eu acrescento a degeneração. Você pega, por exemplo, esse livro clássico aqui do Antonello Geribi, O Novo Mundo, a história de uma polêmica, em que ele vai trabalhar como que esses indivíduos no século XVIII, ele vai colocar de 1750 até 1990, e vai dar e vai dar uma ampla visão ali para os franceses, né? Claro que outros, mas ele vai focalizar ali, sobretudo no Comte de Buffon, uma importância fundamental. Ele vai apontar que a ideia de raça começa a proliferar ali e vai se construindo então a história de uma polêmica de que o homem americano ele é inferior, ponto. Né? Eu puxo um pouco para o 17 e tento verificar se através da lógica da degeneração apontada sobretudo pelos religiosos que passaram pela América Espanhola, o Corvo é um, como eu disse para vocês, já não se pode pensar, talvez, numa ideia de, através da degeneração, de uma perspectiva racista, colocada ali, não utilizando a palavra raça, mas ainda racista. Eu não sei se eu te respondi, mas seria essa a questão. A outra é aqui a Laura, não sei se você sabe, conhece, mas gostaria de saber sua opinião sobre o pensamento decolonial e a origem do racismo dentro das lógicas da colonialidade. Você concorda com a construção do relato histórico deles, origem e consolidação do racismo desde o encobrimento da América, ou talvez eles fazem um uso conveniente da história para reforçar linhas de pensamento? Olha, eu penso, essa é uma polêmica muito grande e a pergunta é uma pergunta bem interessante, talvez não tenha muito tempo aqui para a gente conversar sobre ela, mas o que eu poderia adiantar para você, Laura, é que eu acho que relacionar diretamente o que nós temos hoje, ou o fruto disso, com aquilo que eu compreendo, com o que é racismo, com o que são as práticas raciais voltadas para a degeneração, até utilizando a ideia de raça, a ideia de nação parecida com a ideia de raça, pode ser um pouco perigoso. É claro que a gente consegue observar a presença e as permanências, né? Você vê, por exemplo, que a permanência da violência racial é um traço que é agudo dentro da sociedade brasileira, né? E a gente consegue perceber isso mesmo quando a gente acaba com o tráfico, acaba com a escravidão, ainda assim essa permanência do que eu chamo de violência racial é muito grande dentro das sociedades americanas, e aí no caso a sociedade brasileira está incluída, mas eu não me sinto confortável de estender muito. Eu acho que aquilo que eu compreendo como práticas raciais dentro de uma lógica de degeneração do século XVII e do século XVIII, embora existam permanências dentro da sociedade, deve ser compreendido de acordo com aquele período. Há que se fazia uma historicidade de raça dentro daquele período. Por isso que eu disse para vocês no início que existem três vertentes. Uma das vertentes historiográficas é que associa o racismo com a escravidão, com a expansão do capitalismo e a expansão, então, atlântica e a colonização. Eu não sou muito desse grupo de historiadores, porque aí eu faria uma relação muito simplória, penso eu, entre o estabelecimento da escravidão e o nascimento de racismos relacionados à cor de pele, etc, etc, etc. Eu penso
que o racismo não aparece repentinamente. Não é a escravidão sendo colocada em prática, ou a América sendo descoberta, e a forma como se tratava os indígenas, o trabalho escravo e o trabalho indígena faz brotar um racismo com esses indivíduos. É claro que ele vai se modificar ao longo dos tempos, e vai se aglutinar outros elementos, e acredito que a escravidão e a expansão atlântica vai ser fundamental, inclusive para uma nova ideia de raça, para a perspectiva de um novo conceito, o conceito de raça com um novo significado. Mas ainda assim eu não aventuraria muito a levar tão longe esse racismo que nós temos hoje como consequência dessas práticas. Eu não sei se eu me fiz claro, eu acho que tem que se considerar o racismo dentro de uma perspectiva de historicidade voltada para os séculos 17 e 18, que penso não ser somente a questão da escravidão e da expansão atlântica que possa responder. Deixa eu ver que tem mais algumas questões aqui. Agradeço aqui o Guilherme pelo parabéns, obrigado Guilherme, o Berto também. Dileide, muitos desses viajantes comparavam também os nativos com animais, isso pode ser chamado de racismo? Com os animais, isso pode ser chamado de racismo? Olha, eu acho que sim. Por exemplo, quando a gente fala do Gumila, que é um viajante que passou pela América Espanhola no século XVIII, a obra dele ali é de 1730, mas ele chegou na América Espanhola, na região do que hoje nós chamamos de Venezuela, ele passou a vida toda dele ali. Ele vai levar as últimas consequências, a ideia, isso é desde a antiguidade, né, de que o feto carregava as características de qualquer ambiente no qual a mãe se encontrava. Ele vai relatar o caso de uma senhora em Cartagena das Índias, em 1722, que teve uma filha que nasceu metade do corpo branco, metade do corpo preta. Então, com bolas brancas e bolas pretas, e ele tentava compreender aquilo, e ele chegou à conclusão de que essa mulher, portanto nativa, ela tinha um cachorro em casa com o qual ela tinha muito contato, e que, portanto, foi esse cachorro que, através dos olhos dela, passou as impressões ao feto, e o feto nasceu com as manchas dos cachorros. Assim, é uma coisa que às vezes você, quando lê, você acha engraçado. De onde saiu isso? É claro que não é novo isso em Gumila, desde a antiguidade que se falava dessas perspectivas de se passar para o feto as características que estavam ali no envolto da mãe, mas você observa que ora ou outra os nativos eram assemelhados com animais, aproximados com animais. Você observa o caso que eu disse aqui mais cedo do Edward Long na Jamaica, e também depois quando ele vai um pouco mais para cima do que hoje a gente chama de Estados Unidos, que ele vai observar que os negros são bem próximos do que a gente entende de crocodilo, que eles são parecidos, que a gente sabe que é um crocodilo, que a carne deles é tão fedida como a de um crocodilo, que o cheiro, o suor deles, aonde eles ficam por hora, fica aquele cheiro ruim, que, portanto, seria uma carne ótima para os crocodilos. Por isso que os crocodilos atacariam tanto esses indivíduos. E quando você observa obras europeias a respeito da América, ela é sempre representada como uma humanidade inviável. Você vê isso em frontispícios de livros, já estudados pela Laura de Melo de Souza, estudados pelo Francisco Bittencourt também na obra dele, em que os seres humanos americanos estão sempre próximos de animais lânguidos, como crocodilos, ou sempre aparecendo de uma maneira muito selvagem, dentro de uma representação da América, e que isso tudo, de alguma maneira, pela minha perspectiva, vai ajudar a categorizá-los como indivíduos
degenerados e, portanto, isso aí seria uma das perspectivas. Mas acho que sim, acho que a sua pergunta faz todo sentido. Penso que chamar ou aproximar o comportamento desses indígenas, a gente vê isso muito na viagem Malaspina, que é feito a pedido dos Bourbons espanhóis, dentro da lógica de reorganização do Império Espanhol ali em fins do século XVIII, que a gente chama ali de reformas borbônicas, na segunda metade do século XVIII. A viagem Malaspina pela América vai mostrando como que os indígenas no Chile, o que eles chamam de Chiloé, são bem próximos, alguns dos presentes, sobretudo os médicos presentes nessa expedição, vão apontando como eles têm características animalescas, como eles se comportam enquanto animais e que, portanto, para mim, isso pode ser considerado, dentro de uma perspectiva de degeneração, como uma prática racista, né? Penso que sim. Aqui tem o Giovanni Cabral, ele fala: professor Bruno, não sei se a pergunta é viável. Entre esses viajantes, vamos encontrar racismos mais fortes que outros? Então, essa pergunta me faz pensar sobre o que é racismo pior ou melhor. Assim, eu sei que não é por aí que você está seguindo, mas isso é muito comum quando a gente observa, por exemplo, a comparação entre a escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Acho que essa é uma questão já superada pela historiografia e, sobretudo, a brasileira tem um papel fundamental nisso, sobre qual racismo foi mais virulento ou pior ou não. Isso, para mim, não existe, mas eu penso que se você, por exemplo, pega os relatos franceses a respeito dessa humanidade americana e os relatos de indivíduos que vêm da Europa mais ao norte, e, sobretudo, de nações com aspas aí, protestantes, você observa que são mais contundentes no sentido de desqualificar os indígenas e os negros, né? Quando você pensa, por exemplo, as Jim Crow da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, na esteira da 13ª, 14ª, 15ª emenda da Constituição, todas as vezes que eu leio alguma coisa a respeito das Jim Crow, assim, é claro, com toda a segurança e cuidado que tem que ter o historiador, me vem imediatamente à cabeça os códigos negros do século XVIII, entre eles o Code Noir, que é fundamental para se compreender a relação dos franceses com as suas colônias e os seus colônios negros, sobretudo tentando barrar essa miscigenação. O Code Noir tem um papel fundamental de barrar essa miscigenação, que é vista como inviável para Santo Domingo, por exemplo, que é uma colônia francesa, na qual vai estourar uma revolta aí de negros e mestiços no fim do século XVIII. Então eu acho que esses viajantes franceses, eles, sobretudo ali em fins de século XVII, ao longo do século XVIII, e esses escoceses, às vezes, e britânicos, e até mesmo os holandeses, que é o caso que eu estudei, que é o caso de um soldado holandês, que é o Bernard Homans, que vai para as 13 colônias no início do século XVIII. É virulento a maneira como ele aborda. O Bernardo Homans vai dizer mesmo: pretos são sarmentos como cachorros, são de outra raça, não pode se pensar em colocar eles dentro da mesma patamar de raça que é a branca, né? Eles são de uma outra raça, e aí a gente está vendo que é uma briga, e que a historiografia brasileira, sobretudo, vai mapear essa briga de forma mais contundente no século XIX, que é poligenismo e monogenismo, que está presente ali no Bernard Homans, por volta de 1760, 65, mas ele é um homem da ciência que ele está pouco preocupado em discutir se é monogenismo, se veio de Adão e Eva ou não veio. Ele encerra esse assunto, né, dizendo que não, que é uma outra raça e que, portanto, uma raça indígena, tanto a raça indígena quanto a negra, era inviável na formação de uma perspectiva de nação. E publica o seu livro e vai ter uma segunda versão lançada aí
durante o processo independentista do que hoje é os Estados Unidos, no qual ele participa como soldado contra a Inglaterra, né? Depois recebe uma série de mercês ali dentro dos Estados Unidos, você pode falar de mercês, mas já vinha recebendo do governo colonial e se estabelece ali como cidadão americano, né? Mas penso sim que alguns viajantes tratam de forma mais contundente essa questão. Por outro lado, se você pega um viajante católico como o Mila, ele não é tão incisivo, ele não vê essas diferenças como importantes. Não importa se o homem veio do preto ou veio do branco, ele mapeia. Isso para mim não tem nenhuma importância, né? O importante é que todos sigam a palavra de Deus, sejam catequizados e etc. e tal. Mas logo na sequência ele começa a fazer uma série de tabelas em que ele diz, olha, vamos fazer uma limpeza. Se uma indígena casar com um homem branco, o filho dela já vai ter X% de sangue branco. Se esse filho casar com outro homem branco, mais X% de sangue branco. Até que na quarta ou quinta geração, teremos um homem, ou um ser humano, de todo modo, branco. E ele fala, e quando as pessoas dizem que não pode fazer isso com preto, ele diz assim, estão enganadas, também podemos embranquecer esses pretos. Ele fala isso em 1723. Ele é um homem das luzes, do século das luzes? Não, ele é um homem que ele tem a sua formação no século XVII, ele é formado no século XVII. Quando ele chega à América no início do século XVIII, ele já tem uma certa idade, ele morre aqui, portanto, ele já vem permeado com essa ideia de que, olha, não existe tanta diferença assim entre preto e branco, mas se a gente conseguir formular uma perspectiva de limpar o sangue preto e acabar com a mácula branca, olha, ao fim e ao cabo ele vê o sangue branco como regenerador. Isso é biológico. O sangue branco vai regenerar esses indivíduos. Guardadas as devidas proporções, é a discussão que a gente tem no fim do século XIX, quando você vê, por exemplo, questões colocadas por Nina Rodrigues no Brasil, uma série de outros, que eu não vou avançar tanto porque seria ousadia demais, já que a minha questão é um pouco mais para trás, aí no século XVII e XVIII. Não sei se respondi, Giovanni, mas é por aí. Michele Barcelos, parabéns pela fala, muito obrigado, Michele. Acho a discussão bastante interessante. Você poderia falar um pouco sobre o que é racismo e como você entende racismo e pensamento racializado? Olha, eu poderia falar para você, Michele, que eu entendo como racismo e pensamento racializado lá no século XVII e XVIII. Assim, eu não ousaria chegar muito ao período atual, penso que me falta dados e assim... sobretudo quando a gente vê a historiografia brasileira e as pessoas que estudam o século XIX e século XX aqui no Brasil, tem dados que são fenomenais, uma historiografia potente, que dialoga de forma profunda com outras partes do mundo, que talvez seriam mais fáceis de responder essa questão. Para mim ela é um pouco difícil, mas o que eu posso dizer para você é que para mim... racismo no século XVII e XVIII não está necessariamente relacionado com a utilização da palavra racismo, nem tampouco com a utilização da palavra raça. Penso que se não tem a palavra raça, nem por isso a gente pode dizer que não existiam práticas racializantes ou raciais, né? Então, quando tem a palavra raça e ela é inserida dentro da lógica europeia, é para classificar entre o que é melhor e o que é pior, né? Entre o que é cristão e o que não é cristão, o que é sangue impuro e o que é sangue puro. Chegar à América, e eu sempre costumo dizer que esses indivíduos que vieram para a América, via de regra, não era a princípio, nesse primeiro momento, uma nobreza de sangue puro, antiga, uma velha nobreza que se estabeleceu aqui. Eram indivíduos que, se você for estudar de forma contundente, pode-se classificá-los, em grande parte, como várias manchas de sangue ou nodas de sangue. Ora, esses indivíduos com nodas de sangue na América, né, eles reorganizaram a classificação da humanidade. Ora, aqui não pode ser necessariamente a noda de sangue. Eu vou falar o quê? Que a religião indígena... olha, esse cara
Ele é pagão, ele não teve acesso. Agora que eu estou trazendo a ele essa religião. Então, agora que ele vai aprender a palavra de Deus, eu não posso classificá-lo como sangue impuro ou não puro por uma questão religiosa. Mas eu vou classificá-lo com as suas características físicas, né? Então, ao classificar com as características físicas e, sobretudo, degenerar um ambiente, no primeiro momento era um ambiente fantástico, benfazejo, depois esses relatos vão degenerando esse ambiente. Ao degenerar esse ambiente, ao dizer que as estrelas, por exemplo, são responsáveis pelos comportamentos, ora, as estrelas estão aqui em cima da gente, não tem como tirar esse homem daqui, então isso é inviável. Retirar, logo é imutável esse cara, não vai ter como tirar todo mundo daqui. Então penso que isso é racismo, para mim, no século XVII e no século XVIII, embora não se utilizasse a palavra racismo. Embora às vezes esses indivíduos nem falassem de raça, mas eles categorizavam como degenerados, né? Essa é a grande polêmica do Novo Mundo, do Antonello Jerry, né? As nações. Então, a palavra nação inicialmente serve muito bem, sobretudo na região de colonização católica, é a palavra nação, aonde a palavra raça vai aparecer de forma mais contundente, embora a França aí seja uma exceção. Logo no início do século XVIII, são as regiões mais ao norte, sobretudo no que hoje nós chamamos de Estados Unidos, mas também aparecem em dicionários de diversas línguas a palavra raça, e hierarquizando, que a raça de cão é boa, raça de cão ruim, raça de pássaro boa, raça de pássaro ruim, raça de homem boa, raça de homem ruim. Ou seja, para mim, penso que quando você estuda esses intelectuais, eu não diria intelectuais do século XVII e XVIII, né? Essa é uma categorização aí bem posterior, de 19 para cá, mas quando você estuda esses letrados, esses indivíduos que estiveram na América e fizeram inventários do homem americano, né? Nem sempre detratando, é claro, tinham disputas. Quando você pega o livro do Antonello Jerry, ele vai colocar claramente. Quando você pega um outro livro do historiador Jorge Canizares Guerra, chamado Como Escrever a História do Novo Mundo no Século XVIII, ele vai demonstrar que os miscigenados explicavam no século XVIII, não somos degenerados, não aceitamos isso, e vai colocando os pontos positivos de ser um homem americano. Mas o que vence, acaba vencendo, se é que pode se falar de uma vitória, é uma lógica de uma raça distinta. Eu não sei te respondi, mas penso que você pode encontrar um pensamento racializado nesses pensadores, vamos chamar de intelectuais com várias aspas. Se você pega, por exemplo, o livro do Bittencourt, ele vai dizer que você pode encontrar esse pensamento racializado na política, na forma política. Ele diz nesse livro, é essa a tese dele, de que é a política que vai formalizar um pensamento racializado. Eu tenho as minhas divergências, Michele, porque não me parece que assim, você falar de pensamento racializado com um viés de que a política está por trás disso, ela talvez no século XX sim, não sei se no século XVII e XVIII, talvez no século XIX para o Brasil, quando você vê as perspectivas, por exemplo, de trazer imigrantes brancos para frear essa miscigenação, aí é uma lógica de uma política, de um pensamento político racializado, né? Mas ainda assim, eu prefiro trabalhar com a perspectiva de ver como os intelectuais ou os letrados tratavam essa questão. Giovanni, de novo, uma pergunta desses grupos de viajantes, olhares e práticas, o que te causou mais impacto nessas leituras? Eu acho coisas que você lê, Giovanni, que hoje a gente chama de politicamente incorreto, mas que estão por lá. Tem um relato do Saint-Méry, por exemplo, em que ele explica como que os negros mostram para ele de onde nasceu o homem preto. Os negros dizem, olha, funcionou, segundo Saint-Méry, funcionou da seguinte forma: Deus fez o homem branco, fez ele branco, bonitinho, e colocou aqui. Sabe como que foi com a gente? Foi mais ou menos assim: o diabo ficou com inveja, os africanos explicando para o Saint-Méry, o diabo ficou com inveja
e fez também um homem parecido com um de Deus. Aí colocou aquele homem ali, deitado no chão, de barro, igualzinho de Deus, até mais bonito. O que Deus fez? Irritado com a audácia do diabo, tacou um raio e queimou aquele homem, deixando ele todo preto. O diabo chegou e viu aquele horror, que o homem dele tinha sido destruído por Deus, deu um soco na cara da obra dele, a obra maligna nesse caso, e achatou os lábios e achatou o nariz, né? Engrossou os lábios e achatou o nariz. Então, assim, quando você vê um relato desse, são negros falando para Saint-Méry, desculpe, como que eles nasceram, né? Penso que essa é uma questão que às vezes choca, e aquilo que é politicamente incorreto de se falar hoje sai da pena desses indivíduos de forma tão tranquila, mas são relatos que de alguma forma ajudam você a construir a perspectiva de racismos e de raças e da degeneração como um passo para se entender as práticas que hoje redundariam em práticas raciais. Tainá, meu amigo, é sempre muito bom lhe ouvir a este respeito e seguir as profundas reflexões. Não, aqui só uma fala da Tainá, muito obrigado. André Furtado, posso estar com atraso na transmissão, mas não vi ainda a resposta à pergunta da Natália de Santana e achei tão interessante quanto as demais. Eu tenho que achar aqui então. Eu peço desculpas a vocês porque lidar com essas questões tecnológicas às vezes é complicado para mim. Eu não estou achando aqui a da Natália. Quem está vendo aí, se puder repassar a Natália de Santana. Boa noite, Bruno. Gostaria de saber como você vê o papel da igreja e das teorias religiosas na construção do racismo na América. Olha, se você pega, por exemplo, esse grupo de viajantes que eu chamo de viajantes religiosos, eles vão ter uma série de hipóteses para explicar a origem desses indivíduos. Eu acho que um livro bem interessante para se compreender isso é um livro do historiador Luiz Calil, que é professor da Rural. Eu não me recordo do nome, mas já eu vejo para vocês o nome, que ele vai mapeando ali como que uma série de teorias desses religiosos, espanhóis sobretudo, vão aparecer. Vão dizer, hora ou outra, que os indígenas são origem de Cã, do filho de Noé, ou alguma das tribos de Israel, que aportou aqui, ou pegadas de Salomão. Ou seja, a igreja ela vai ter um papel fundamental de tentar inserir esses indivíduos dentro de uma lógica bíblica. Ou seja, o que a Bíblia pode servir de respaldo para eu explicar a origem desses indivíduos. Muitos desses religiosos vão colocar, por exemplo, que o negro a origem dele remonta a um dos filhos de Noé, aquele Cã que teria então descoberto a nudez do pai, isso aparece lá no Gênesis, e o pai teria então amaldiçoado ele, segundo aparece na Bíblia, com a maldição da servidão. Ele serviria os filhos por toda a eternidade. A Bíblia para aí, né? Mas essa mancha da servidão, segundo alguns desses teóricos da igreja, seria a mancha preta, presente no corpo do negro. Portanto, ele poderia ser utilizado dentro de uma lógica de escravidão. Mas isso não é sempre, porque se você pega, por exemplo, existem outros indivíduos religiosos que vão apontar que os indígenas, por exemplo, eram os espanhóis, antigas tribos de Israel, que foram até a Espanha e depois se deslocaram para cá, se perderam com o tempo, foram perdendo a ideia de urbanidade, de se portar, foram esquecendo o cristianismo, foram se envolvendo com uma série de arbitrariedades religiosas, e que agora, então, esses indivíduos estavam sendo reencontrados. Mas o que se subentende quando você coloca essa perspectiva? É que a Espanha estava querendo uma justificativa política e ideológica para justificar a sua ação dentro dessas terras e o domínio desses povos, né? Mas, de todo modo, eu acho que a igreja teve um papel fundamental
mas não no sentido de racializar inferiormente, de forma inferior ou para justificar a destruição desses povos. Mas quando você pega indivíduos como Gumila, no século XVIII, que é um religioso, né, e vai ser considerado um dos grandes pelos monarcas espanhóis devido ao seu relato das diferentes comunidades indígenas encontradas ao longo do rio Orinoco na América. Quando você observa que ele não tem desprezo pela cor, que ele não coloca uma teoria religiosa na construção do racismo, na verdade ele vai se afastar até da Bíblia, mesmo sendo religioso, vai falar das vesículas, vai falar da impressão do feto, vai falar do ambiente, etc. e tal, mas ainda assim ele propõe que a melhor nação é a nação branca e que, portanto, ele apresenta ali um quadro teórico, é um quadro mesmo que aparece na obra dele, demonstrando como que em pouco tempo poderia se apagar o sangue indígena e o sangue negro da América se continuasse fazendo a manutenção do casamento desses indivíduos, tanto indígenas quanto negros, com brancos. Ou seja, a ideia dele é acabar com a miscigenação. É um cara em 1723 e é um debate que no Brasil, por exemplo, de início do século XX está lá presente. A miscigenação como algo inviável, né? A gente vê uma mudança, não uma mudança, mas uma outra perspectiva ali com a obra do Freire na década de 30 e depois, lá na década de 50 e 60, a Florestan Fernandes vai falar que o Freire também está equivocado, que essa miscigenação exclui as questões raciais inerentes e que essas questões raciais têm que estar associadas com a questão da classe. E isso é muito presente na historiografia referente à América Portuguesa, quando vai dizer que o fato de um indivíduo, por exemplo, ser preto na colônia, mas ter riquezas, de alguma forma fazia com que a cor dele fosse apagada. Ele era beneficiado de alguma maneira. O Ronald Raminelli vai mapear uma série de indivíduos durante a guerra em Pernambuco contra a Holanda, que eram negros, eram indígenas, foram beneficiados, mas ainda assim as frases que se encontra nas obras referente a eles eram como indivíduos com defeito, que tiveram o seu defeito apagado. Guardadas as devidas proporções, é como se dissesse, nossa, entre aspas, né? É um negro de alma branca. Então, as questões religiosas, quando você pega obras, por exemplo, que trata a questão ali de Pernambuco, no século XVII, século XVIII, demonstra que a Igreja fez sumir essa marca da pretura ou da marca indígena quando esses indivíduos eram colocados dentro do rebanho cristão. Mas ainda assim, dentro do rebanho cristão, eles eram categorizados como uma florzinha preta que ousou se intrometer no jardim de Cândidas Flores. Aparecem essas expressões que hoje a gente consideraria como politicamente incorretas, mas estão presentes ali que eu compreendo como expressões de cunho racista, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Giovanni já foi, Michele, Daiane também já foi. Tem aqui uma última da Tainá, que é: Bruno, ainda haveria tempo para comentar sobre os efeitos do debate entre Las Casas e Sepúlveda sobre a escravização indígena, a revisão ou não das práticas coloniais hispânicas em continente americano? Acho que, de alguma forma, eu acabei tangenciando essa questão nesse momento, quando a gente fala de que a Igreja, assim, você pega Las Casas, ele vai debater com Sepúlveda, né? O debate ali é profundo, no sentido de que Sepúlveda vai colocar a questão, e aí trazendo muito da antiguidade, sobretudo aristotélica, de que aqueles indivíduos eram aptos à escravidão, por esse, aquele ou aquele comportamento. Las Casas vai entrar nesse debate
mas acredito que colocar a questão de raça para esse momento eu já não me sinto tão confortável. Penso que as questões que eu coloco aqui de degeneração não aparecem de forma tão contundente nessa disputa entre Las Casas e Sepúlveda em relação à escravização do indígena, né? E a gente sabe que Las Casas vence essa batalha, que está em consonância com a pergunta anterior, né? Ou seja, as teorias da igreja ali não eram no sentido, pelo menos as defendidas por Las Casas, de escravização, de considerá-lo como inferior, mas penso que a questão da degeneração não está colocada ali de forma tão contundente que eu possa dizer para você se existe uma disputa ali em torno do que seria raça ou do que seria nação inferior ou superior. Penso que seria mais difícil porque não me aventurei pelos viajantes e as respostas dadas por eles em relação aos povos do século XVI, mas do XVII e XVIII. E aí teria que ter uma bibliografia mais ampla a respeito dessas questões que eu tenho só do ponto de vista de professor de História da América, mas também colonial, mas que também não vale a pena aqui destrinchar. Eu acho que são essas as questões que eu tinha para colocar aqui. Não vejo mais nenhuma pergunta. É basicamente isso. Eu não sei se fui claro, mas quem tiver mais dúvidas pode encaminhar mensagens ou e-mail. O livro, eu gostaria muito de tê-lo aqui para mostrar para vocês, que é o livro que eu estou lançando agora, que se chama As Cores do Novo Mundo. Infelizmente esse livro ele não veio aqui para minha casa, no Pará, porque como eu vou fazer o lançamento dele em diferentes partes, eu pretendia fazer o lançamento dele na Amplac, no Rio de Janeiro, que vai ocorreria, não sabemos ainda se vai ser adiada na PUC, Rio, no meio do ano. Eu pedi para que ele fosse encaminhado para a casa dos meus pais no Rio de Janeiro, e agora com essa questão da quarentena, não tem como ele chegar aqui, não tem como eu chegar ao Rio. Então ele existe, está materializado na casa dos meus pais, mas eu ainda não consigo mostrar ele aqui para vocês. De todo modo, ele está sendo comercializado já em diferentes livrarias online e é onde eu defendo essas questões que eu coloquei para vocês e faço, na verdade, um grande inventário, é isso que é o livro, de como os viajantes percebiam a humanidade americana e de como eles foram criando, construindo essa ideia de que existia um homem americano, com características mentais, físicas, psicológicas, seja lá o que for, bem distintas, porque, de alguma maneira, grande parte deles diziam degenerado. Eram essas as minhas questões, e agradeço mais uma vez ao grupo História em Quarentena, espero que de alguma forma eu tenha correspondido às expectativas de vocês. Muito obrigado à presença de todos e a gente vai se falando. Um forte abraço e permaneçamos então aí na luta contra a Covid. Sem esquecer que ao fim a gente pode observar hoje em dia no Brasil e na própria América, em outras regiões como o Equador, como que essas geografias raciais acabam de alguma maneira voltando a demonstrar agora quais são as populações ao longo da América toda, Estados Unidos, inclusive o Brasil, que estão sofrendo de forma mais contundente as consequências do coronavírus. Então, assim, só para fazer essa relação com o momento atual, que a gente consegue observar nos Estados Unidos, por exemplo, que a geografia mais afetada pelo coronavírus é exatamente naquelas regiões onde estão os negros, os latinos. Isso acontece também no Brasil, né? Sobretudo se você associar claramente a questão de raça no Brasil com a questão de classe social, e aí você observa claramente como que ainda existem os ecos dessas divisões. São distintos, de perspectivas históricas bem diferentes, que devem ser historicizadas, mas que ainda assim estão presentes, que a gente precisa lutar sempre contra isso, e acho que voltar aos 16, 17 e 18 para ver como eles organizaram as ideias de raças, as ideias de nação e também a degeneração seja uma saída, uma das saídas talvez
seguras para se compreender o que se passa na América hoje de uma maneira geral diante do coronavírus. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos.